Bom dia, pessoal, beleza? 19 de junho de 2020, minha quarentena aí. Tô com um carro aqui para fazer um vídeo. Não vai ser não é um carro tão diferente, porque já tem um vídeo no canal, apesar da versão ser diferente. Eu filmei alguns anos atrás um Focus GLX 2010-11. Hoje tô aqui com Titanium 2011 e 2012, também na cor preto Gales, tá? O carro é de um amigo meu. Um carro muito bonito, muito bacana. Eu gosto bastante do Focus. Esse aqui é a geração MK2,5, porque a geração MK2 não veio pro Brasil, né? Só temos a 1, a MK1,5, a MK2,5, a MK3 e 3,5, tá? 3,5 é a última geração do Focus aqui no Brasil. Eu vou passar uma geral aqui no carro e aí vocês vão acompanhando um pouquinho dele. Vamos lá, que eu vou falar sobre o carro hoje aqui em específico. Bom, como vocês estão vendo, é um Focus, como eu disse, um Titanium 2011 e 2012, tá? Na cor preto Gales. É um carro aí que tá com seus 122, 123 mil quilômetros. O carro que tá bem novo, bem inteiro, muito bem conservado, mecânica tudo em dia, tá? Vamos lá. A chave dele é essa daqui, tá? Ela é presencial, ela não é canivete, apesar dela ter aqui a lâmina, ela é uma presencial. O bacana do Focus é que dá pra você abrir os vidros à distância e fechar à distância, né? Isso o GLX também oferece. Só que no caso, como o Titanium tem teto solar de fábrica, você consegue abrir o teto solar. É só apertar, segurar o botão de abrir e todos os vidros se abrem, inclusive o teto solar. Tá vendo? Os 4 vidros abertos e o teto solar também. Para fechar, é só fazer o processo inverso. Então o botão de fechar, aperta, segura e ele fecha todos os vidros sozinho, inclusive o teto. Ele fecha na posição original fechado. Ele não deixa o teto basculado como tava, como se fosse uma memória. Bom, a diferença do Titanium pro GLX, a primeira tá aqui, logo na cara. Ele possui faróis com projetor, tá? Vou pegar um pouquinho mais perto aqui, ó. Ele tem um projetor, inclusive é direcional, ambos são direcionais. Então eles acompanham a curva que o carro faz, né? No caso do lado esquerdo, ele mexe menos, tá? O ângulo dele é menor por conta de não cegar o carro que vem na direção contrária. O direito, como, né, a programação dele, ele abre mais o ângulo, possibilitando que você enxergue mais o lado da guia, né, da direita. Essa é a principal diferença. Outra diferença que o guia e o Titanium trazem é nessa grade inferior, ele traz o cromado, apesar de que dá pra colocar a mesma grade no GLX. O GLX que eu filmei, eu vou deixar o card aqui em cima, ele também tinha essa grade, tava como opcional, né? O antigo proprietário colocou. Mais uma diferença do Titanium, né? Que o guia não tinha, até onde eu sei, é o sensor aqui crepuscular e de chuva, tá? Então, se você deixar o farol no automático, ele acende conforme a luminosidade e começa a chover, ele também liga os limpadores automaticamente com a velocidade pré-definida. Aqui o teto solar, como eu disse para vocês. As rodas também tem um desenho diferente do GLX e do guia. Ela é uma roda mais exclusiva. Quem lembra um pouco, se eu não estou errado, essa roda é a réplica em tamanho menor, né, aro 16, do Focus ST europeu, tá? Outra coisa de série no Titanium e no guia é essa régua aqui ser cromada. Ela é padrão no GLX, no guia e no Titanium, apesar de ver alguns Focus GLX com ela. E
né? Identificando a versão do carro. O logotipo titânio na porta, nas duas portas, tá? Eu vou entrar no carro e mostrar um pouco por dentro também, que tem as suas diferenças. Vou começar aqui na dianteira. Bom, o Titânio e o Ghia, eles têm eles são os carros, a linha de luxo, né? Do Focus, da Ford, na verdade, né? Ghia até 2010, pós 2010, o estúdio Ghia foi vendido da Ford foi vendido e entrou no lugar das versões Titanium que eu possuí até hoje. Então ele tem um acabamento diferenciado. Aqui os trincos são imitando aço escovado, né, o metal, bem como aqui na porta, na moldura dos vidros e do retrovisor elétrico. Ela tem esse acabamento, tá? Bem como os bancos em couro, que são de série na linha Ghia e Titanium. Aqui atrás também, tá? Tem a moldura. E no Titânio e no Ghia ele tem um apoio de braço que não tem no GLX, com um porta-copos, 2 porta-copos e um porta-trecos, tá? Inclusive ele tem a alcinha para puxar. Eu só não me recordo se a versão GLX tinha um terceiro apoio de cabeça. Eu acredito que tinha, era padrão, só não tinha um apoio de braço, tá? Vale ressaltar também a soleira, tá? Em aço, com o logo da Ford aqui. Bom, vamos lá. Aqui temos algumas diferenças a mais. No GLX, né? No vídeo anterior vocês conseguem ver, ele não tem os controles do piloto automático, né? Do Cruise Control, não possui. Somente o Ghia e o Titânio tem isso. E não tem o comando de som aqui atrás do volante, tá? É uma das principais diferenças também. Outra diferença interna é o retrovisor fotocrômico, tá? Que escurece conforme a luminosidade e a luz que bate dos outros carros aqui. Aqui na parte central, o acabamento também é diferente aqui no painel. Vou tirar o cabinho aqui. Ele, no Ghia e no Titânio, ele tem essa moldura que imita uma fibra de carbono, tá? Que acompanha aqui em volta do rádio, ar-condicionado, aqui nos botões, no cinzeiro e aqui na moldura central, inclusive envolvendo o Ford Power, tá? O Ford Power, ele faz parte é de série na linha Ghia, Titânio, e se eu não tô errado, a partir de 2012, nos Focus 11, na verdade a partir de 2011 já aparece, né? 11 para 12, no Focus GLX, que eu chamo de Plus, né? Ele também já tem o Ford Power. Por que GLX Plus? Porque ele traz o Ford Power, ele traz o ar-condicionado digital Dual Zone, retrovisor fotocrômico, sensor crepuscular e de chuva. Ele já traz esses itens de série e, consequentemente, com o Ford Power, a chave presencial, tá? Ela é presencial apenas para ligar o carro, não para abrir o carro, tá? Como o carro ele tem um sensor de chuva, então aqui a alavanca ela muda um pouco os comandos, tá vendo? Pode ver que aqui tem várias opções. Ele tá no modo alto, né? Você seleciona aqui na alavanca, se para cima ou para baixo, você deixa no alto e aqui você regula. O que você regula é a intensidade da sensibilidade do vidro. Quanto mais baixo aqui, mais sensível é a pegar chuva. Quanto mais alto, menos sensível. No caso do GLX é o contrário. O que você regula aqui é o tempo da passada do limpador. Então ele passa com mais frequência ou menos frequência, tá? Ele muda esse quesito. No caso do GLX que eu filmei, não tinha o teto, né? Então a plafonia é um pouquinho diferente aqui com o botão do teto solar. Essa aqui é uma unidade também de câmbio manual, que eu particularmente adoro, os Focus manual eu prefiro, né? Tem uma pegada melhor. De resto o acabamento não muda. Então tem a luzinha, o para-sol iluminado. Você pode baixar aqui e fechar que ele bate no botão e ele apaga sozinho, tá? Deixa eu ligar a ignição aqui. Aqui tá padrão, tá, gente? Não muda nada. O painel dos Focus são todos iguais.
Então aqui, no caso, ele, como tem o Ford Power, ele solicita que você pise na embreagem para ligar, tá? Se não, você não pisar, ele não liga, ó. Ele só desliga o contato. Então você apertou, pisou na embreagem, focos em funcionamento. E esse é o painel dele, painel bem completo, como eu já havia citado, vale ressaltar. A bolinha menor aqui em cima, temperatura, combustível, velocidade, né, que o carro tá rodando, tacômetro, né, que é o RPM, computador de bordo ao centro, com quilometragem total parcial. No caso ali tá mostrando o consumo médio, consumo instantâneo, tá? Você altera todas essas funções por aqui. Autonomia do tanque. Aqui o set, se você apertar e segurar, ó, ele vai zerar. Eu não vou zerar o caso, né? Porque o meu amigo aqui tá fazendo a média do consumo, né? Ele controla por aqui. Temperatura externa, velocidade média. Esse set Eco, na verdade, no Focus ele não existe no nosso Focus nacional, tá, pessoal? Aqui foi feita uma alteração via o OBD2. Então a gente atualizou o painel, né, o cluster, que ele é como ele usa Redcam, então ele é um módulo também do carro. A gente foi feita a atualização. Eu vou falar um pouco mais sobre essa atualização. Talvez eu tenha falado no GLX, mas vale ressaltar, quem está entrando agora pela primeira vez, vendo o vídeo, às vezes não tem noção. Então com a atualização a gente habilitou o Eco, modo Eco. Eu particularmente não sei muito como é que funciona esse Eco, mas eu sei assim, tudo depende da condução. Você pode ver que tem um desenho de uma marcha, tem duas florzinhas ali. São vários quesitos, então seria a troca de marcha, se está trocando no tempo certo, ele vai aumentando. Questão de velocidade, tudo isso altera no consumo, né? É mais para você poder acompanhar. Eu particularmente não vi tanta utilidade, talvez até porque eu não saiba usar com muita coerência ele. E aqui veja manual para mais dicas. Tá vendo? A velocidade, antecipação, que seria a troca de marcha, se antecipar as trocas de marcha no tempo certo, essas coisas ele vai subindo. E aqui outra mudança de marcha econômica de combustível. Então, se eu trocar a marcha um pouco antes, mas o carro está fluindo bem, o trânsito está fluindo bem, ele vai aumentando também, tá? E aqui retorna a tela principal. Aqui, site menu, vem as configurações. Aqui ele forma que dá para desligar o ESP, porém não desliga, tá? Ele não consegue. A programação da injeção desse carro no Brasil não permite isso, tá? Anular os contadores, mensagens, se tiver algum problema no veículo, alguma avaria, ele mostra aqui. Direção, no caso ela é assistida, ela é hidráulica, eletrohidráulica, né? Ela tem uma assistência elétrica, então eu posso deixar normal, esportivo e modo conforto. Eu recomendo deixar no conforto na cidade, tá? Porque no esportivo, na cidade, ele fica bem pesado. O relógio, você consegue, né, acertar modo 24 horas, acertar o horário em si. O que mais? Aqui as configurações, então, por exemplo, visor, idioma, unidade de medida. Você consegue configurar essas coisas. Melodias, que são quando tem pouco combustível, quando entra na reserva, ele emite um som. Um aviso geral de qualquer avaria, ele também emite um som. Informações gerais, é bem legal, é bem interessante. Você pode deixar tudo no silencioso, vamos dizer assim, tá? E aqui a gente vai retornando aos menus principais do carro, tá? Deixa aqui aqui, pronto. No caso aqui ele está usando uma multimídia da Pioneer. É uma multimídia inclusive que era igual a do outro Focus, porém essa aqui é o modelo acima que tem o Bluetooth. Mas quem viu o vídeo vai ver que é realmente a mesma multimídia na parte estética. O grande diferencial de mostrar aqui nesse carro é o ar-condicionado do Ozone digital, que o outro não tinha, tá? Então, vou ligar aqui. Então, alto, ó, tá programado no alto. Ele sempre vai ligar nos 21 graus, tá? No caso aqui ele tá sem a recirculação interna, mas você pode mudar aqui, alterar. Eu posso escolher que o ar saia em cima. Eu quero o ar embaixo também. Ele vai mudando o desenho. Eu preciso desembaçar o carro também. Então você consegue alterar aqui também, ó. Ele vai mudando tudo, tá? Quando não tem o bonequinho aqui,
ele sai ar em todas as saídas, um pouco em cada, tá? Então ele sai ar nas principais aqui do painel, no para-brisa e embaixo também dos pés, inclusive embaixo dos bancos, tá? Aqui tem a parte do desembaçador, a ventilação. Quando eu altero aqui, ele deixa de ser automático, tá? Porque quando você deixa na função alto, ele vê a temperatura interna que está o carro, a temperatura externa, e vai regulando até que a interna fique na temperatura que você deseja, que você programou aqui, tá? Quando eu altero aqui, ele deixa de ser alto, então ele liga o máximo, posso baixar, deixa aqui no alto que é mais fácil. Aqui tá aparecendo mono porque, como ele tá na função alto, então ele regula para os dois lados a mesma temperatura, mas se eu quiser, eu posso vir aqui manualmente. Pô, eu quero mais geladinho do lado do passageiro, você vai alterando, tá vendo? Chega uma certa hora que ele começa a diminuir do motorista também, ele vai compensando, tá? O 16 graus aqui, e você baixar mais um, ele entra no low, então é o mais frio que vai poder. Eu suponho que seja algo parecido com 14 e 15 graus, tá? Você pode ir alterando, conforme você vai alterando, você pode ver que a ventilação aumentou ou diminuiu. Deixa aqui nos 21 como estava. Basicamente isso. Aí se quiser só deixar o ventilador, só desliga aqui o AC, ele desliga aqui e só fica a ventilação interna, tá? Aqui, deixa eu desligar o ar. Cadê? Aqui, off. Aqui é o botão do desembaçador traseiro, que inclusive, tá? Quem não sabe, quando você ativa o desembaçador traseiro na linha aqui Titanium, o GLX eu não vou afirmar porque eu realmente não sei, tá, pessoal? Quando você liga o desembaçador aqui, ele ativa o desembaçador dos retrovisores também. Ele desembaça a lente. Por trás da lente existe um contato eletrônico com conectores que passam esse calor para a lente e evita que ela embaça. Quem nunca percebeu, na chuva muito forte, em dias assim que a temperatura não está tão quente, os espelhos retrovisores, o vidrinho em si, ele embaça também, tá? Então ele desfavorece aí a visão. Então quando você liga o desembaçador, ele desembaça junto e funciona muito bem. E é bem rápido, por sinal, tá? Outra coisa legal de salientar, tá? Todos os vidros é um toque. Eu vou apertar aqui para ver, ó. Todos é um toque. E o legal é que todos eles têm, além de ser um touch para subir e para descer, tem anti-esmagamento, tá? Ele desce bastante, ele é bem sutil, ele dá uma encostada na mão e já para, tá? E isso vale para o teto solar também, pessoal. Vou abrir aqui, agora eu vou fechar ele, tá? E vocês vão poder ver. Tá vendo? Aí quando ele bate na mão e volta, por exemplo, aí ele volta inteiro, ele abre por completo, tá? É bem legal isso daqui, eu acho bem interessante. Vou falar aqui pra vocês sobre o quesito que eu falei do painel atualizar. Através do OBD2, pode ver ali, ó, foi habilitado, fez uma atualização no painel e foi habilitada a função Eco Mode e a função do Shift Light, que é a verdinha, tá vendo a setinha verde ali em cima? Essa setinha verde é o Shift Light, no caso, para modo de condução. É assim, para fazer ela acender, você tem que estar assim, com o pé fincado, vindo bem forte, um pouco antes de cortar a injeção, a injeção do combustível em si, o motor dá no corte, né, que a gente fala, a luz ela acende, na verdade ela acende, ela pisca, ela vai piscando, indicando a troca de marcha, para uma condução totalmente esportiva, tá, pessoal? Ela é diferente dos carros hoje mais modernos, como por exemplo, que eu me recordo de cabeça, o Ford Ka, o Ford Ka, Renault Sandero, o Renault Logan. Eles têm a setinha também indicando para economia, né? Então quando chega uma certa rotação, normalmente baixinha ali 2.500 RPM, ele indica para subir a marcha. Então você sobe a marcha e tem economia, ou então para descer a marcha para priorizar a economia. No caso aqui, ele é só lá em cima, antes do corte.
Esse carro, se eu não estou errado, ele corta depois de 6,5, ali próximo de 7, se eu não me engano. E aí ele acende, indicando a troca de marcha antes do corte, tá? É isso. Então foi feita essa atualização no painel, o que ajudou também o carro a ficar um pouco mais esperto, em conjunto com a atualização do módulo PCM, tá? O PCM é o módulo principal do motor, tá? Do carro. Então quando você faz a atualização do PCM mais a do painel, o carro ele fica mais esperto. Quem já dirigiu esse Focus original sabe que é um carro que anda muito bem, mas sabe que ele com um conjunto de C16 válvulas, que é um carro voltado para potência e torque em alta, sabe que falta um pouquinho, né, mais na baixa. Quando você atualiza, melhora um pouco essa baixa e melhora muito mais ainda de alta. Então o carro fica bem gostoso de dirigir, bem agressivo. É um carro que anda bastante, tá? Muito. É um carro que anda bastante mesmo. Eu sou um pouco suspeito para falar do Focus, né? Vamos lá. Aqui o cinzeirinho dele, né? Então tem um acendedor de cigarros, que é uma tomada 12 volts, e o cinzeirinho mesmo que ele sai, tá? Quem lembra, nos primeiros Focus dessa geração MK2,5, que são os 2009, aqui não tinha tampa no começo, ele não tinha essa tampa, e aqui era mais arredondado, então ele era vazio, não era um cinzeiro. Depois foi acrescentado a tampa e o cinzeiro para fechar aqui, para fazer um conjunto, tá? Aqui o porta-copos, tá? Com tecido, com materialzinho aqui emborrachado. Apoio de braço dele, ele é regulável. Então, por exemplo, na estrada você pode pôr aqui e você fica apoiado melhor aqui no câmbio. Com o carro automático fica melhor ainda, porque você só puxa as marchas e deixa ele trabalhar. E você tem um apoio melhor, tá? Vamos lá, o que mais? Já mostrei a parte interna. Mostrar lá o porta-malas para vocês do carro, tá? O piloto automático, gente, que é o Cruise Control. Ó, o carro tá, desculpa, eu falei 123, tá com 116 mil quilômetros o carro, tá, pessoal? Ele funciona a partir de 50 km por hora. Acho que 50 ou 55 km por hora ele já funciona. Abaixo disso, não, tá? Inclusive com o câmbio manual ele funciona. Toda vez que você pisa na embreagem, ele anula o Cruise Control, né? Por exemplo, uma ultrapassagem numa rodovia, depois você pode vir e só dar um set que ele vai lá e volta para a velocidade que estava, mesmo o câmbio sendo manual. Mas toda vez que você pisar na embreagem e trocar de marcha, ele cancela o piloto automático, né? naquele instante. Vou mostrar um pouquinho do comando do som aqui antes de mostrar lá atrás, que o GLX não tinha, então é um diferencial. No GLX Plus que eu falei pra vocês, ele também vem, eu lembrei agora, ele também tem isso daqui, tá? Deixa eu colocar... Eu vou colocar na rádio aqui e vou baixar o volume. Tá? Então, tá numa rádio qualquer aqui, o volume eu deixei zerado, então você vem aqui, ó, volume, mais, ó, opa, tá tentando conectar o Bluetooth. Quando você vem aqui no mais, ele funciona por trás, tá, pessoal? Ó, ele altera. Tá vendo? Ele vai alterando. Ele não conversa, tá? O Pyro não conversa diretamente com o comando original do carro, tá? Tem que colocar uma interface. E normalmente os carros são assim, tá? Eu não conheço nenhum rádio que conecte automaticamente. Talvez algum outro original da Ford. Nesse caso, foi colocada a interface, tem o Pioneer ali trabalhando junto, e você consegue modificar as funções aqui. No caso, o volume tem que deixar aqui mesmo, mas o mode você consegue alterar, ele vai alterando aí, tem Bluetooth, auxiliar, AV, que no caso tem TV, e volta pro rádio, tá, pessoal? Então você altera isso daqui, é bem interessante. No rádio original, que é o My Connection da Ford, quem conhece um pouquinho o carro, é um todo prata que combina com a moldura aqui, tá? Ele é todo prata. Os comandos aqui, volume e mode, é a mesma coisa, porém, ele também tem um outro comandinho aqui em cima, ó, o Voice. Quando você aperta o Voice, você consegue dar alguns comandos por voz para o carro funcionar, algumas coisas. Então, por exemplo, por voz eu consigo ativar o ar-condicionado digital, escolher a temperatura que eu quero, eu consigo alterar de rádio para pendrive, para Bluetooth também que ele tem naquela geração, mas o Bluetooth assim, você recebe a ligação, você escuta o áudio, né? A pessoa falando e você fala de volta e só, ele é simples, você não consegue dar outros comandos mais
aprofundados como a linha do Sync, né? Que é mais nova, que é a partir de 2013 que saiu nos carros da Ford. Ford Fusion, Ford Focus, New Fiesta e afins, tá? Basicamente é isso. Aqui do ladinho temos o botão do farol. Então aqui é a lanterna, que são os faroletes. Farol baixo, alto. Só que assim, eu particularmente não gosto muito do alto porque eu não consigo ligar os faróis de neblina dianteiros com ele. O botão não permite, ó. Eu tento puxar, ele não vem. Quando você volta ele pro baixo, ele permite que eu puxe. Inclusive os neblinas traseiras. Pode ver que ele vai acendendo ali, indicando no painel, tá? Então ele não permite. Muita gente pergunta o que é esse pezinho aqui. Lá fora isso é muito utilizado, tá? Aqui no Brasil isso eu nunca vi ninguém usar. Lá fora funciona da seguinte forma: quando você joga, você empurra o botão e vira nesse P, ele deixa somente as luzes de posição, ou seja, os faroletes, as lanternas acesas, tanto dianteira quanto traseira. Eu vou deixar ligado aqui para mostrar para vocês lá do lado de fora. Para quê? Num lugar muito escuro, o carro quebrou, numa rodovia, neve, enfim, você deixa aqui, o carro fica totalmente desligado, ó, pode ver o carro tá desligado, tá? A chave tá aqui, tá desligado, o contato tá desligado, tá vendo? E os faroletes ficam acesos, porém a iluminação interna fica apagada, só para indicar a posição que o carro está. Então, tipo, tem um carro na via, é para isso que ele funciona, tá? Os carros da Fiat também já vinham com isso, se eu não me engano, a partir de 96, 97 também tem, só que aqui no miolo da ignição tem um botãozinho, você gira a chave, aperta o botão e tira a chave. É a mesma função, tá? O Focus, desde o primeiro que chegou aqui para nós, que acho que é 2000, 2001, ele já tem essa função também no botãozinho, acho que é no botãozinho aqui direto, tá? E se manteve isso. Até onde eu sei, nos 2013, que é o MK3 em diante, já perdeu essa função. Eu acredito que ele não tenha mais isso aqui. Eu não sei se na versão americana e europeia tem, tá? Mas é para isso que ele funciona. Aqui a gente regula a altura do farol, eletrônica. Vale salientar aqui nos focos MK3 e 3,5, na versão pelo menos Titanium e Titanium Plus, aliás, Titanium Plus, eu posso falar com certeza que foi o mesmo que mexi, e o Titanium eu acredito também tenha. Isso aqui é eletrônico, então não existe isso aqui. Na suspensão traseira, ele tem dois sensores que detectam a carga, a altura do veículo e regula automaticamente a altura do farol, tá? E aqui é o dimmer. Esse negocinho aqui que vocês estão vendo é do Sprint Buster, ou Touch Buster, enfim, que é o que ameniza o lag do acelerador eletrônico, tá? Esse é um dos upgrades que esse carro aqui tem. Vocês não tinham visto direito a soleira, aqui tá muito sol. Ó, tem um logo da Ford estampado, tá vendo? Ah, e o legal, tem banco elétrico, esqueci de avisar. No Guia e no Titanium, ó, eles têm banco elétrico. Mesmo com o carro desligado, ele continua funcionando. Aqui no porta-malas não mudou nada, tá? Pra abrir por aqui. E esse aqui é o porta-malas do Focus hatch, no caso, tá? Um bom porta-malas, é bem servido, dá pra ver, tem uma caixa, um subwoofer de 12, tem um espaço aqui pra uma mala, dependendo, cabe duas, mas aqui na frente, então ele tem um bom espaço. E o acabamento interno do porta-malas é muito bom, aqui fica o triângulo, é todo forrado, tudo é carpetado, tem essa diferença também, tá, pessoal? Hoje a LX não usa carpete aqui, tá? Somente o Guia e o Titanium é carpetado nesse fundo, tá? Tudo acarpetado, você não vê lata aparente, tá? É um bom acabamento, né? Tudo plástico aqui, tudo fechado, justamente para eliminar a questão de ruídos. Ó, como eu falei para vocês, tá vendo? A lanterna fica acesa, somente as lanternas de posição que estão aqui funcionando, ó. Ele fica com os faroletinhos acesos, só para indicar que é um carro na via. Aqui dá pra ver bem, tá vendo? É bem interessante isso. E ele continua funcionando mesmo com o carro trancado. Se eu trancar o carro, ele continua aceso, tá vendo? Então é bem interessante isso daí. Vale salientar também um dos detalhes interessantes desse carro, não exclusivo do Titanium, tá? Isso é coisa de Focus.
carro tá ignição desligada, tá, pessoal? Se eu der um toque no farol alto aqui, ele acende o que a gente chama de Follow Me Home, que são os faróis, por um determinado tempo, tá? Ele fica aceso para você poder abrir, por exemplo, o portão da sua casa, ou você iluminar uma garagem, às vezes está sem luz, alguma coisa, e depois de um tempo ele desliga. No caso ele tá com xenon, tá? O Focus não vem com xenon de fábrica. A única versão que vem é o Titanium Plus, a partir de 2013, 14, né? Que são os Focus MK3 e 3,5. Como deu pra ver, ele apagou sozinho. E é isso. Aí você pode trancar o carro, normal. Lá o procedimento fica tudo em ordem, ele não acende depois sozinho, nem nada. Tá? Dá mais uma geralzinha. Porque esse é um carro que eu tava faz tempo que eu queria filmar, que é o Titanium. Mostrar um pouco das diferenças dele pro GLX, é bem legal. Eu acho o desenho dessas rodas lindo. Elas lembram realmente a do Focus ST europeu. Esse carro é muito bonito, cara. O Focus é um carro show de bola. Tem muita estabilidade, é um carro bem seguro, né? Pra quem não sabe, esse carro compartilha a plataforma com um Volvo. Na verdade, eu acho que o Volvo cedeu a plataforma pro Focus. Eu realmente não sei agora ao certo quem cedeu pra quem, tá? Mas é uma das plataformas mais seguras do mundo. Isso já foi dito anteriormente. Então, é um Volvo C30, então a plataforma é muito segura. Embora mesmo ele tenha apenas 2 airbags, comparado ao Volvo que tem mais, ele só tem 2 airbags, os 2 frontais. Mas é um carro muito seguro. E o motor, né, que é o 2.0 Duratec, é o mesmo que é usado no Volvo C30. Na verdade, esse motor saiu do Focus e foi cedido para o Volvo C30, 4 cilindros, tá, 2.0. É o mesmo motor. Na época eu trabalhava em concessionária da Ford, então a gente tinha alguns clientes da Volvo, né, com C30 que ia comprar peças para esse carro lá, para baratear a manutenção, né? Que o Focus ele já tem a manutenção um pouco alta, mas, né, pessoal, é o nível do carro. Se você parar e pensar, na época 0 km esse carro custava 72 mil, era 72.900 o hatch na versão topo de linha titânio e acho que era 75.900 o sedã. Então são carros que têm a manutenção ainda equivalente ao carro que ele é, o carro que ele custou, tá? Então, às vezes as pessoas não assimilam bem isso e acabam criticando o carro, falando de manutenção alta, enfim, tá? Como eu tava falando, então é um motor muito seguro, muito confiável, muito durável. Esse carro que tá com 116 mil quilômetros, não tem um vazamento de óleo, nunca foi mexido em junta, só manutenção, assim, óleo, filtros, trocou as bobinas, trocou as 4 e vela, tá? E limpeza de arrefecimento, troca de pastilha, disco, essas coisas, e trocou há 3, 4, 5 meses atrás, né, que tá por causa da pandemia, faz uns 3, 4 meses, 5 meses atrás trocou os amortecedores traseiros, que eram originais ainda, com o logo da Ford, batentes também, tudo logo da Ford. Então é um carro, assim, muito durável, é um carro muito bom. Muita gente tem dúvida se compra, não compra, como é que é a manutenção. Então ela é muito confiável, ela tem algumas coisas caras. Um dos pontos críticos, eu já falei num vídeo anterior, é o coxim do motor, o coxim lateral ali, tá? Do Focus, ele não aguenta assim muito, né? Ele não dura tanto. Então aí tô falando, esse carro aqui pelo ano dele, ele já trocou 2 vezes o coxim, tá? Mas com 116 mil quilômetros, lembrando isso, tá? Então, porque o carro, ele demora a vir o torque, mas quando ele vem, é um carro bem torcudo. Então, ele acaba não aguentando tanto essa torção do motor e acaba, com o tempo, desgastando o coxim aí prematuramente. Outra coisa, esse aqui nunca deu, mas outros dão, tá? O Focus GLX que eu filmei é do mesmo dono desse Titanium aqui, tá? Ele, com 55 mil quilômetros, o semi-eixo vibrava, né? A semi-árvore, a trizeta vibrava. Esse com 116 não vibra nada. Então, varia um pouco também da questão da manutenção que é dada no carro. O jeito de conduzir o carro, na verdade, eu acredito que influencia nisso. Porém, é aquilo que eu digo, todos os Focus, tá? Assim, não vou generalizar, mas todos os Focus. Se não deu problema, uma hora vai dar, tá? Mas assim, hoje tem aí aquela empresa Alparts, né, fazendo uma propagandinha, mas é porque realmente é bom. A Alparts vende esses semi-eixos,
semi-árvores, que seria correto falar, num preço muito bom, muito justo e de ótima qualidade, tá? Esse carro aqui é o original Ford, né? O Fomoco, né? Que é a Ford Motor Company. É original dele, mas tem reposição muito boa, porque esse kit de semi-eixo, né, de semi-árvore na Ford é muito caro, pessoal. Direto na Ford ele é muito caro, tá? Então é algo aí que fica assim, próximo dos 3, 4 mil reais para trocar. No Alparts, né, que é uma empresa muito boa, que inclusive importa peças, você vai gastar aí metade do valor, até menos, tá? É que tô incluindo a mão de obra também. Então, ele foi trocado meio recente também, os pneus. Está usando os Michelin, os Prima C4. Um puta pneu, pessoal. Puta pneu. Agarra muito bem, inclusive na chuva, tá? E o maior trunfo, né, do Focus, acredito eu, além de toda a parte da segurança dele, isso não deixa de ser uma coisa de segurança. Ele possui suspensão independente traseira, mas não é uma independente comum, é a Multilink. Então essa suspensão, ela foi por anos a mais premiada no mundo, tá? E essa suspensão Multilink, um dos primeiros carros a usar, né, pelo menos pela Ford, foi o Focus, tá? Eu não sei se foi o primeiro carro no mundo a usar, mas ela foi muito premiada por anos, tá? Posteriormente, outros carros também foram usando, aprimorando também no mesmo esquema da Multilink. Então ela usa braço, bieleta, são bandejas, cara, as bandejas são totalmente independentes, então o lado esquerdo trabalha independente do lado direito. Quem nunca dirigiu um carro assim, no começo pode achar estranho, mas você vai ver que o carro gruda muito mais no chão, oferecendo muito mais segurança e estabilidade. No caso, para manutenção, sim, tem mais coisas para fazer manutenção. Mas assim, pelo quesito segurança, na minha concepção vale bastante a pena, tá? É isso aí, pessoal. O carro tá visto, tá apresentado. Como eu disse, eu sou muito suspeito de falar de Focus, principalmente dessa geração aqui, MK2,5. É a geração, uma das que eu mais gosto. Acho muito bem acertada. Beleza, galera? A gente vai se falando e conforme eu tiver novos vídeos eu trago aí pra vocês. Valeu, um abraço.